Já se perguntou por quê, depois de contar algo importante da sua vida, você se sente mais exposto do que aliviado? Por que, às vezes, quanto mais compartilha, menos poder sente sobre a sua própria história? Hoje eu venho te desafiar diretamente. Pare de dar a sua intimidade como se ela não tivesse valor. Porque toda vez que você abre a porta errada, alguém entra, e nem sempre entra para cuidar de você, mas para observar, criticar ou até destruir por dentro. Escute isso com atenção. Sua vida privada não é conteúdo, é poder, e quem não sabe proteger seu silêncio, logo perde o controle da sua energia, da sua direção e da sua paz. Este não é um conselho comum, é um chamado urgente. Se você quer avançar, curar e construir algo verdadeiro, precisa parar de expor o que é sagrado e começar a honrar o seu próprio mistério. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir hoje não só protegerá a sua privacidade, mas poderá te devolver o controle da sua história, e isso não tem preço. Antes de começarmos, quero que faça algo poderoso por você. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com intenção a frase: hoje sou dono da minha privacidade. Sou estoico. Escreva com convicção, porque não é apenas uma frase, é uma decisão. Estudos demonstraram que a escrita consciente reprograma o cérebro, ativa novas rotas neurais e transforma sua maneira de pensar e viver. Então faça isso com fé, com compromisso, e deixe que essa afirmação fique gravada na sua mente como o início da sua verdadeira mudança interior. Número 1. Sua vida pessoal é um espaço sagrado que deve ser protegido. Sua vida pessoal é um espaço sagrado. Nem tudo precisa ser exposto, nem tudo deve ser compartilhado com o mundo. Em uma época em que as redes sociais nos empurram a mostrar cada passo, cada relacionamento, cada conquista e cada ferida, escolher o silêncio não é covardia, é poder, é proteção, é sabedoria. Existe uma força imensa em reservar certas partes de si apenas para si mesmo e para aqueles que demonstraram ser dignos de conhecê-las. Cada vez que você compartilha algo íntimo com alguém que não conquistou sua confiança, está entregando uma parte da sua energia. E essa energia, uma vez entregue, não é facilmente recuperada. Pense por um instante em quantas vezes você sentiu que alguém usou sua história contra você, ou em quantas vezes uma pessoa que parecia confiável acabou te expondo, te julgando ou simplesmente não valorizou a profundidade do que você compartilhou. Isso não aconteceu porque você é fraco. Aconteceu porque você abriu uma porta que deveria ter permanecido fechada. Da próxima vez que sentir vontade de falar sobre sua vida privada, pare. Pergunte a si mesmo: essa pessoa provou merecer essa parte de mim? Qual é a intenção por trás do que quero dizer? Estou buscando validação? Estou tentando preencher um vazio? O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder está naquilo que escolhemos controlar. E o que sai da nossa boca, o que revelamos do nosso mundo interno, faz parte desse controle. Epicteto dizia: primeiro aprende o significado do que dizes e só depois fala. A contenção, o silêncio consciente, é uma forma profunda de autocuidado. Não se trata de viver escondido, mas de escolher com intenção, de construir um círculo íntimo baseado em respeito mútuo, lealdade e compreensão, não em curiosidade ou voyeurismo. Comece a tratar sua vida pessoal como trataria uma joia inestimável. Você não a daria ao primeiro que passa. Não a exibiria em qualquer lugar. Você a guardaria em um lugar seguro. Assim também deve tratar sua história, suas lutas, seus amores, suas feridas. O silêncio não é vazio, é presença. É dizer ao mundo: não preciso da sua aprovação para existir, para me curar, para crescer. E esse tipo de presença impõe respeito.
Não porque você seja arrogante, mas porque transmite uma segurança que não precisa ser explicada. Pratique isso todos os dias. Quando estiver prestes a publicar algo pessoal, pare. Você realmente precisa que o mundo saiba disso? Ou está buscando uma resposta externa para uma inquietação interna? Quando alguém te fizer uma pergunta que toque o íntimo, lembre-se de que você tem todo o direito de não responder. Você não precisa justificar seu silêncio. O verdadeiro respeito por si mesmo nasce quando você para de negociar sua intimidade para se sentir aceito. Isso não significa se isolar nem desconfiar de todos. Significa escolher. Significa proteger sua paz como um recurso valioso. E quando você escolhe compartilhar a partir de um lugar de segurança, sem pressão nem necessidade, a conexão que surge é real, é profunda, é autêntica, porque não vem da carência, mas da plenitude. A vida pessoal é o espaço onde sua autoestima cresce, onde suas feridas se curam, onde sua mente se fortalece. É seu refúgio, seu laboratório, seu templo. E nem todo o templo está aberto ao público. Existem quartos internos que só você deve conhecer. E está tudo bem. Isso não é apenas válido, é necessário. O resultado de proteger sua vida pessoal pode não ser imediato, mas é poderoso. Você se sentirá mais no controle, menos ansioso, mais centrado. Sua energia se expandirá na direção do que realmente importa. E você começará a atrair relações diferentes, pessoas que não querem saber tudo sobre você para te julgar, mas que respeitam seu silêncio e valorizam sua presença. Faça da sua privacidade um ato de amor próprio. Em um mundo que grita, escolher o silêncio é revolucionário. Em uma cultura que expõe, guardar é um ato de poder. E você merece esse poder. Escolha com sabedoria. Escolha proteger o sagrado. Número 2. Compartilhar demais cria terreno para fofocas e manipulação. Quando você fala demais, sem filtro e sem consciência, está construindo o cenário perfeito para que os outros façam da sua vida o assunto preferido das conversas. Talvez não façam por maldade, mas fazem. Porque quando alguém não sabe lidar com suas próprias frustrações, o mais fácil é comentar sobre as dos outros. Cada detalhe íntimo que você revela vira material para análise, para crítica, para interpretações, e muitas vezes essas interpretações vêm carregadas com a visão limitada do outro, não com a sua verdade. O perigo não está apenas no que você conta, mas em para quem você conta. Nem todas as pessoas que escutam o fazem com respeito. Algumas escutam por curiosidade, outras por comparação, e muitas apenas para se sentirem superiores ao enxergar as rachaduras dos outros. E sem perceber, você entrega o poder, entrega ferramentas para julgamentos, especulações, manipulações. Quando alguém conhece seus momentos mais vulneráveis sem ter provado ser digno da sua confiança, você abre uma porta perigosa. Essas informações, mal interpretadas ou tiradas de contexto, podem voltar contra você em forma de julgamentos, críticas ou até chantagens emocionais. O problema não é compartilhar, o problema é compartilhar sem consciência, sem proteção, sem respeito por si mesmo. Por isso, quando algo na sua vida doer, te emocionar ou te confundir, antes de contar a alguém, pergunte a si mesmo: essa pessoa sabe sustentar a minha história com maturidade, com sensibilidade, com integridade? Se a resposta for não, fique em silêncio, porque esse silêncio não é fraqueza, é força emocional. É a consciência de que nem tudo o que se vive precisa ser exposto para ser validado. O estoicismo nos ensina a cuidar da nossa energia como um recurso precioso. Marco Aurélio dizia que deveríamos proteger nossa mente do desnecessário, e isso inclui também as opiniões alheias sobre o que compartilhamos. Quanto mais seletivo você é com o que diz, mais forte se torna.
porque seu centro deixa de depender da validação externa e passa a estar enraizado na sua própria solidez interior. Quer paz? Então proteja suas informações. Quer crescer? Então limite o acesso. Porque cada palavra entregue a quem não deveria ouvi-la pode se tornar um obstáculo, uma pedra, um ruído no seu caminho. E o seu caminho já tem desafios o suficiente, não precisa carregar também o peso das vozes dos outros. Quando alguém te perguntar sobre sua vida, você não tem a obrigação de responder tudo. É possível ser gentil e firme ao mesmo tempo. Um simples "prefiro guardar isso para mim" é uma frase poderosa, porque você está escolhendo se proteger. Está dizendo: meu crescimento é meu, não é espetáculo para ninguém. E isso é um ato de amor próprio. Quanto mais você guarda o que é importante, mais consegue se ouvir por dentro. O silêncio externo cria espaço para a ordem interna, e nesse espaço florescem a clareza, a estratégia, a intuição, tudo o que você realmente precisa para crescer sem interferências. Evitar a fofoca não é apenas uma questão ética, é uma questão de cuidado pessoal. Porque você não controla o que os outros fazem com o que você contou, mas controla o que decide contar. Esse é o seu território de poder. Use-o com sabedoria. Você vai perceber que quanto menos contar, mais tranquilo ficará, porque já não estará esperando que alguém aprove suas decisões ou compreenda suas emoções. Sua história não estará mais nas mãos dos outros, estará em suas próprias mãos. E essa mudança interior se reflete no mundo ao seu redor. Menos drama, menos conflitos, menos traições. E o melhor de tudo, você começa a atrair pessoas diferentes. Gente que também protege a própria vida, que não precisa expor tudo, que respeita o mistério, a discrição, a profundidade. Essas relações valem ouro, porque são construídas com maturidade, não com fofoca. Comece hoje. Observe quantas vezes você fala por ansiedade, por medo do silêncio, por carência de aprovação. E mude isso. Fale com intenção, com foco, com respeito por você mesmo. Sua história merece isso. Você merece isso. E sua paz também. Número 3. A gratificação precoce de compartilhar metas é um inimigo oculto. Quando você compartilha suas metas cedo demais, pode estar sabotando seu próprio progresso sem perceber. Aquela euforia que surge ao dizer: vou começar um novo projeto, vou mudar minha vida, dessa vez vai dar certo, não é motivação verdadeira, é dopamina antecipada. Seu cérebro, ao receber aplausos ou validação pelo que pretende fazer, já se sente recompensado. O problema, você ainda não fez nada. Não há ação, não há resultado, só uma promessa ao vento que começa a perder força, porque a sensação de realização veio pela fala, não pela execução. Esse é o inimigo silencioso, a gratificação precoce. Um mecanismo sutil que faz você acreditar que está avançando, quando na verdade está apenas fantasiando. É por isso que tantas pessoas desistem no meio do caminho. Porque, sem saber, ao falar demais, já consumiram parte da energia que precisavam para concretizar seus planos. Falar vira uma armadilha disfarçada de empolgação que lentamente enfraquece o compromisso real. Na próxima vez que sentir vontade de contar sua meta a alguém, pare, respire. Pergunte a si mesmo: eu realmente preciso dizer isso agora, ou o que preciso é trabalhar em silêncio e deixar que meus resultados falem por mim? Porque a verdadeira mudança não precisa de aplausos. Ela precisa de constância. Não precisa de promessas públicas. Ela precisa de foco pessoal. Toda vez que você compartilha algo antes de concretizá-lo, abre uma janela para a opinião, a pressão, a comparação. E isso fragiliza seu vínculo consigo mesmo. O estoicismo resume com clareza: faça o que deve ser feito e não fale demais sobre isso. Epicteto,
Por exemplo, recomendava agir com discrição, cultivar a disciplina no privado e permitir que a virtude se expresse pelos atos, não pelas palavras. Os estoicos compreendiam que proteger sua energia mental e emocional é tão importante quanto agir, e que falar antes de agir é uma forma de perder o próprio poder. Quando você escolhe manter silêncio sobre seus planos, está fortalecendo seu autocontrole, está reforçando seu compromisso interno, está dando a si mesmo a chance de construir sem interferência externa. E não se trata de esconder-se ou de desconfiar de todos, trata-se de respeitar o processo, de dar o valor que ele merece. Sua visão merece privacidade, seus objetivos merecem proteção. Seu futuro exige que você seja mais ação e menos discurso. Não confunda reconhecimento com realização. Uma coisa é ser elogiado por uma boa ideia, outra, muito diferente, é transformar essa ideia em realidade. Quanto mais você fala sobre o que fará, mais vulnerável fica a distração. Quanto mais silêncio guarda, mais força alimenta sua determinação. Aquela energia que gastaria explicando, buscando validação ou respondendo perguntas pode ser redirecionada para construir, aprimorar, executar. Silêncio não é fraqueza, é estratégia. É maturidade, é respeito por si mesmo e, acima de tudo, é eficiência. Porque no silêncio nasce algo poderoso, um compromisso com você que não depende de ninguém. E quando você conquistar o que se propôs a fazer, aí sim, se quiser, compartilhe. Mas que esse compartilhamento venha da realização, não da necessidade de ser incentivado. Na próxima vez que tiver uma meta clara, trabalhe nela em silêncio. Transforme seu processo em um espaço sagrado. Se alguém perguntar, responda com simplicidade. Não revele mais do que o necessário. Preserve essa motivação como uma chama interna que te impulsiona, não como um fogo de artifício que apaga rápido. A constância se constrói no privado. A transformação verdadeira não grita, ela se revela. E quando, enfim, você chegar lá, quando alcançar aquilo que desejava sem ter anunciado aos quatro ventos, perceberá algo profundo, que você não precisava de aprovação, precisava de ação sustentada. Que o aplauso mais importante não vem de fora, mas de dentro. Quando você se olha no espelho e sabe que cumpriu com sua palavra. E isso, meu amigo, não é para qualquer um. Isso é para quem aprendeu a calar e a agir. Número 4. Ter o seu espaço te permite errar e aprender sem medo. Quando você decide proteger o seu processo, não está se escondendo. Está escolhendo crescer com liberdade. E essa liberdade é essencial quando se trata de tentar, falhar e recomeçar. Porque quando tudo é feito à vista dos outros, você se enche de vozes, opiniões, comparações, julgamentos, e muitas vezes essas vozes não vêm para ajudar, mas para te empurrar à dúvida, à vergonha ou à culpa. Mas quando você mantém certas fases da sua vida em privado, quando decide que nem tudo precisa ser contado, postado ou validado, sua energia permanece com você. Ela não se dispersa, não se enfraquece. Ela se concentra no que realmente importa, a sua evolução. Experimentar algo novo em silêncio te dá margem. Você pode errar sem que ninguém use isso contra você. Pode recomeçar sem precisar se justificar. Pode mudar de direção sem temer o famoso "eu avisei". E isso te fortalece. Porque você sabe que está aprendendo sem distrações. Não há expectativa externa mais pesada que o seu próprio compromisso interno. O silêncio vira refúgio. Um espaço sagrado onde você ouve a sua intuição e ajusta seus passos sem pressão. Ele te afasta do ruído e te aproxima da sua verdade. Expor seus planos cedo demais gera uma carga desnecessária. As pessoas esperam resultados, observam, comparam, medem, e isso frequentemente interfere no seu processo natural de crescimento. Por outro lado,
Quando você guarda o seu caminho só para si e para quem realmente merece, avança mais leve. Toma decisões mais honestas. E quando cair, porque vai cair, se levanta sem precisar se explicar. Cair em silêncio não é fracasso. É uma chance segura de fortalecimento. Aplicar isso à sua vida é mais simples do que parece. Antes de contar ao mundo sua próxima meta, pergunte a si mesmo: estou fazendo isso porque preciso de apoio real ou porque quero reconhecimento imediato? E se perceber que é pela segunda razão, pare. Fique consigo. Deixe que suas ações falem. Trabalhe em silêncio. Construa sem plateia. Compartilhe apenas quando houver algo concreto. Escolha com sabedoria quem merece entrar no seu processo. Nem todo mundo merece. Alguns vêm só para observar, outros para julgar, e poucos, muito poucos vêm para somar. E são esses poucos que merecem conhecer o seu caminho. Os estoicos entendiam isso com clareza. Epicteto ensinava que devemos ter um centro de gravidade interno, e não depender do olhar alheio para validar nossas ações. Marco Aurélio insistia que cada um deve cumprir seu dever sem alardes, sem necessidade de atenção externa. Para eles, a virtude se cultiva na ação, não no espetáculo. E você pode aplicar essa mesma lógica. Você não precisa anunciar seus passos, só precisa dá-los. A constância silenciosa vale mais do que a motivação barulhenta. Ao proteger sua privacidade, você ganha mais do que silêncio, você ganha poder. O poder de tomar decisões por si. O poder de errar sem prestar contas a ninguém além da sua consciência. O poder de recomeçar com dignidade. E, acima de tudo, o poder de avançar sem interrupções. As grandes transformações raramente acontecem sob holofotes. Elas nascem na quietude, na disciplina diária que ninguém vê, na introspecção que ninguém aplaude. E se um dia você duvidar desse caminho, lembre-se: aquilo que você constrói em silêncio cria raízes mais profundas. Não é frágil. Não depende do vento da opinião pública. É seu, e por ser seu, é capaz de te sustentar até nos momentos mais difíceis. E então cuide do seu processo. Ame-o. Respeite-o. Você não precisa gritar o que está fazendo. Apenas faça. E quando for a hora certa, quando sentir que aquilo que conquistou está pronto para ver a luz, então mostre, mas não antes. Porque o mundo não precisa saber cada passo que você dá. Só precisa ver que um dia você chegou, com resultados nas mãos, com clareza nos olhos e com paz na alma. E essa paz, acredite, só se conquista quando você cresce sem medo, na liberdade do silêncio. Número 5. A transformação autêntica floresce no silêncio. Quando você decide crescer de verdade, chega um momento chave em que percebe que não precisa contar a ninguém o que está fazendo. Não porque tenha algo a esconder, mas porque entende que o processo exige proteção. Cada vez que você fala sobre suas metas, algo dentro de você relaxa. Sente uma pequena dose de satisfação, como se já tivesse avançado, quando na verdade apenas compartilhou uma intenção. E esse pequeno alívio enganoso enfraquece sua urgência de agir. Por outro lado, quando escolhe o silêncio, quando faz do seu processo algo privado, cada passo tem mais peso, mais intenção, mais direção. O verdadeiro crescimento não faz barulho, não precisa de plateia. Acontece nas decisões diárias, nas batalhas internas que ninguém vê, nas pequenas mudanças constantes que você mantém sem aplausos. Crescer não é um espetáculo, é um ato íntimo de responsabilidade consigo mesmo. E se você ainda espera validação externa para continuar, talvez ainda não tenha se conectado com a profundidade do seu propósito. É proteger o que está construindo das opiniões desnecessárias, das comparações que drenam energia, das interrupções que atrapalham seu ritmo. Porque toda vez que expõe seu processo ao mundo, também abre espaço para expectativas que não são suas, para julgamentos que não pediu,
para pressões que podem sabotar sua jornada. E isso só atrasa o que você mais precisa: constância. Por isso, aprenda a valorizar o que não se vê, o trabalho silencioso, a disciplina que você sustenta mesmo sem ninguém te cobrar, a escolha de continuar mesmo quando ninguém está olhando, porque é aí que mora o verdadeiro poder, não no que você diz que vai fazer, mas no que você faz sem precisar anunciar. O crescimento mais sólido é aquele que não busca ser exibido. Ele simplesmente se torna impossível de ignorar. E quando os resultados finalmente chegarem, porque eles chegam, se você não desiste, você não precisará se explicar. Sua presença falará. Suas ações falarão. Sua transformação será visível. Não será necessário dizer: olha como eu mudei, porque o mundo perceberá na forma como você age, como você se expressa, na energia que transmite. Esse é o tipo de crescimento que permanece, o que não nasceu para impressionar, mas para libertar. No estoicismo, Marco Aurélio nos lembrava que devemos fazer o bem sem esperar reconhecimento. Viver com virtude não é buscar aplausos, mas cumprir o dever que você impõe a si mesmo. Epicteto dizia que o que importa não é o que os outros pensam, mas o que você faz com a sua vida. Dentro desse espírito, cultivar o silêncio enquanto cresce não é fraqueza, é força interior, é maturidade emocional, é sabedoria prática. Se quiser aplicar isso na sua vida, comece hoje. Pare de contar a todos o que vai fazer. Pare de buscar aprovação antes de agir. Use esse tempo para trabalhar em silêncio, para melhorar seus hábitos, fortalecer seu caráter, aperfeiçoar seu plano. Guarde seus avanços como quem protege uma semente. Deixe-a crescer sob a terra, longe dos olhos curiosos, até que esteja forte o bastante para florescer e se sustentar sozinha. Assim também serão suas conquistas resilientes, coerentes, reais. E no caminho, lembre-se, você não precisa provar nada a ninguém, apenas a si mesmo, à sua visão, aos seus próprios padrões. Porque o verdadeiro compromisso se revela no que você faz quando ninguém está olhando, quando escolhe a disciplina em vez do impulso, o progresso em vez do reconhecimento, a transformação real em vez do espetáculo vazio. Quando escolhe o silêncio, escolhe uma energia mais limpa, menos contaminada pelo ego, mais conectada com o propósito. E essa energia é que te sustenta quando tudo parece difícil, a que te impulsiona a continuar quando ainda não há resultados visíveis, a que te lembra que vale a pena seguir, mesmo sem aplausos. Por isso, trabalhe em silêncio. Avance com calma. Acredite profundamente no que está construindo, mesmo que ninguém veja ainda, porque o momento vai chegar, tudo vai se alinhar, e sua transformação será visível. E quando esse dia chegar, você não vai precisar dizer nada. Sua vida vai falar por você. Número 6. Proteger seu mundo interior é um gesto de respeito por si mesmo. Privacidade emocional não é isolamento nem frieza. É autocuidado, é amor próprio. Em um mundo que te empurra a mostrar tudo, a contar tudo, a publicar o que sente antes mesmo de processar, a verdadeira rebeldia é proteger o seu mundo interno. Porque nem tudo que acontece dentro de você precisa de validação externa. Algumas emoções precisam amadurecer no silêncio, longe dos julgamentos, dos likes, dos comentários vazios. E esse silêncio não é ausência, é presença. É um espaço onde sua alma respira sem ser interrompida. As emoções profundas não devem ser expostas como se fossem mercadoria. Nem todos estão preparados para entender o que você sente. E nem todos merecem acesso ao seu interior. Contar sua história emocional a quem não sabe cuidar das palavras pode te ferir mais do que aliviar. Por isso, escolher com quem compartilha aquilo que te dói, que te transforma, que te torna vulnerável, é um ato de profundo respeito por si mesmo. Não se trata de esconder, trata-se de discernir. Não é sobre fechar o coração,
mas sobre abri-lo nos lugares certos, onde há mais compreensão do que julgamento, mais acolhimento do que curiosidade. A privacidade emocional te permite curar sem pressa, sem espetáculo, porque existem feridas que só cicatrizam quando estão cobertas. Quando você não se sente pressionado a explicar por que está assim, quando vai melhorar ou como pretende resolver. Seu processo não é um reality show para entreter o mundo. Ele é sagrado, e só floresce quando você o trata como tal. Se você entrega suas emoções a quem não sabe o que fazer com elas, corre o risco de ser mal interpretado, e pior, de se perder tentando atender às expectativas dos outros. Escolha com sabedoria. Da próxima vez que sentir o impulso de contar o que sente, pare por um instante. Pergunte a si mesmo se está fazendo isso para se libertar ou para ser aprovado. Reflita se essa pessoa demonstrou ser um espaço seguro para você, ou se está apenas buscando uma reação que acalme sua ansiedade. Buscar apoio não é errado, mas é essencial que esse apoio não custe sua paz. Não confunda vulnerabilidade com exposição sem propósito. A cultura atual tenta nos convencer de que quanto mais transparentes formos, mais autênticos seremos. Mas a verdade é que a autenticidade não está em contar tudo, está em ser coerente com o que você realmente precisa. E muitas vezes, o que você precisa é de silêncio, reflexão e proteção. A privacidade emocional é também uma forma de força. É o domínio de não ceder ao impulso de se mostrar quando ainda está em construção. É proteger sua dignidade em um mundo que aplaude o descontrole emocional. Marco Aurélio, um dos grandes expoentes do estoicismo, falava sobre a importância de permanecer firme dentro de si mesmo, de não deixar que a alma se derrame para fora a cada provocação. Guardar certas emoções não é reprimi-las, mas dar a elas o lugar que merecem. E muitas vezes, esse lugar não é a opinião pública, nem o olhar do outro, é o seu próprio espaço interior. É ali que você pode compreendê-las, moldá-las e transformá-las sem interferência. Comece hoje. Crie esse espaço dentro de você onde possa sentir sem pressão, sem ter que se justificar. Aprenda a ser o seu próprio refúgio, seu conselheiro, seu confidente mais confiável. E quando decidir compartilhar, que seja por escolha, não por carência, que seja por respeito e não por desespero. Você vai perceber uma mudança sutil, mas poderosa. Sua energia se tornará mais sólida, mais serena, mais alinhada com quem você realmente é. E as pessoas certas se aproximarão, não porque você as busca, mas porque sua autenticidade silenciosa as atrai. A privacidade emocional é um sinal de maturidade. É saber que você não precisa mostrar suas feridas para provar que está se curando. Que seu processo não precisa ser visível para ter valor. Que suas emoções não precisam de aplausos nem aprovação. Elas precisam de espaço, de tempo e de amor. E esse amor começa por você. Guarde-se, cuide-se, e quando estiver pronto, brilhe com a força de quem não deve nada a ninguém, apenas a própria verdade. Porque o mundo não precisa saber tudo sobre você, só precisa ver que você vive com integridade. E isso começa quando você escolhe se proteger. Número 7. A privacidade favorece relações mais profundas e respeitosas. Privacidade é muito mais do que manter silêncio. É uma maneira de construir relações com base, com raiz, com conexão verdadeira. Porque quando você decide não compartilhar tudo com todo mundo, quando escolhe com intenção o que dizer, a quem e em que momento, o que está fazendo na verdade é proteger sua energia, sua história e também a qualidade dos seus vínculos. Uma relação não se fortalece pela quantidade de palavras ditas, mas pela profundidade que existe por trás de cada uma delas. E isso só é possível quando há respeito pelos limites pessoais e pelo espaço emocional do outro. Vivemos numa era em que a superexposição se tornou normal.
Mostrar tudo se confunde com sinceridade. Mas sinceridade não é se derramar, é saber escolher o que dizer, como dizer e com que propósito. Porque quando você compartilha algo com alguém que valoriza, que escuta sem te interromper, que não usa isso contra você nem transforma sua vulnerabilidade em assunto para terceiros, é aí que nasce uma relação que vale a pena manter. Mas isso só acontece quando você se respeita o suficiente para não contar sua vida inteira ao primeiro que se mostra disponível. Privacidade não significa desconfiança, significa maturidade. Significa entender que nem tudo o que você sente ou pensa precisa ser validado externamente. E quando você tem essa clareza, as pessoas certas se sentem seguras ao seu lado, porque sabem que você também respeita o silêncio delas, seus limites, suas pausas. Essa reciprocidade cria vínculos limpos, onde não existe manipulação nem mal-entendidos desnecessários, apenas presença real. Há pessoas que só querem informação para alimentar sua curiosidade ou insegurança. Não entregue isso. Entregue-se apenas onde houver respeito, não onde houver barulho. Sabe o que acontece quando você é seletivo com o que compartilha? As pessoas passam a te ouvir com mais atenção. Porque cada palavra sua tem peso. Porque você não fala para preencher o silêncio, mas para transmitir verdade. E isso é percebido. E isso é valorizado. A privacidade, quando praticada com sabedoria, se torna uma ferramenta poderosa para atrair relações mais profundas. Pessoas que não querem saber tudo sobre você, apenas o essencial. Pessoas que entendem que o silêncio também fala, e que os limites não afastam, mas protegem o que é valioso. Aplique isso no seu dia a dia. Antes de abrir seu coração ou seus pensamentos para alguém, pergunte a si mesmo se aquele espaço é seguro. Pergunte se aquela pessoa demonstrou merecer sua confiança. Não faça por impulso, nem por medo de parecer distante. Faça por respeito a você mesmo. Quando você começa a escolher com quem compartilhar, também começa a filtrar melhor as relações que realmente importam. E o mais bonito é que isso não afasta as pessoas certas, ao contrário, as atrai. Porque quem tem boas intenções não teme o silêncio. Não precisa saber tudo para ficar. Na filosofia estoica, Epicteto dizia que devemos ter mais domínio sobre nossa língua do que sobre nossos desejos. Saber calar é uma virtude que não aprisiona, liberta. Porque quem não se sente obrigado a contar tudo, vive mais leve. E quem sabe ouvir sem invadir, constrói laços duradouros. A verdadeira intimidade não nasce da quantidade de dados compartilhados, mas da qualidade do espaço sustentado entre duas pessoas. Um espaço livre de julgamentos, de pressões, de interpretações distorcidas. Um espaço onde a privacidade é respeitada e honrada. Hoje, mais do que nunca, cultive essa arte. A arte de se relacionar a partir da pausa, da contenção, da autenticidade. Se uma relação depende da sua exposição constante para existir, ela não é verdadeira. Se alguém te pressiona para contar mais do que você deseja, isso não é amor. Isso é insegurança. E se você sente que precisa se revelar por completo para ser aceito, talvez seja hora de rever o seu valor próprio. Você não precisa se mostrar inteiro para ser amado. Basta ser você, com seu tempo, sua essência e seus próprios limites. E quando encontrar pessoas que respeitam isso, fique. Porque ali você vai poder crescer. Vai poder compartilhar sem medo. Vai poder construir vínculos que não se baseiam em informação, mas em conexão. Porque a privacidade, quando bem usada, não separa, une. Une através do respeito, da presença, do que é real. E é isso que transforma uma conversa em refúgio, um olhar em um pacto silencioso e uma relação em algo eterno. Número 8. O silêncio é estratégia, não segredo nem falsidade. Nem tudo precisa ser explicado.
e muito menos, nem tudo precisa ser validado pelos outros. O silêncio, quando é consciente e estratégico, torna-se uma das ferramentas mais poderosas que você tem para proteger o seu caminho, a sua energia e o seu crescimento. Vivemos em um mundo que recompensa a exposição, que aplaude quem fala mais alto, quem narra cada passo, cada conquista, cada queda. Mas isso não significa que essa seja a maneira mais sábia de evoluir. Às vezes, o verdadeiro poder está justamente em não dizer nada ainda. Guardar silêncio não é mentir, não é esconder-se, não é covardia, é respeito pelo próprio processo. É compreender que cada coisa tem seu tempo certo, que você não precisa anunciar seus movimentos antes de executá-los, nem pedir permissão para crescer em silêncio. Falar antes da hora abre portas desnecessárias à crítica, ao julgamento, às expectativas alheias. E essas expectativas podem contaminar sua jornada, desviando você da sua verdade mais íntima. O silêncio é uma forma de proteção. É como blindar sua energia dentro de uma cápsula, onde só entra o que você permite. Se você revela sua meta antes mesmo de dar o primeiro passo, seu cérebro já se sente recompensado. É como se tivesse alcançado algo só por falar. E isso diminui a urgência de agir. A dopamina liberada pela exposição, se não vier acompanhada de ação, te enfraquece. Então, por que desperdiçar esse impulso tão precioso? Por que não guardá-lo até que ele se transforme em movimento real? Cada vez que você escolhe calar, está escolhendo focar. Quanto menos você explica, mais tempo tem para construir. Quanto menos você compartilha, mais concentração você preserva. O silêncio não é ausência. É uma declaração poderosa de que você está trabalhando em algo sagrado. É um voto de confiança em si mesmo, na sua capacidade de chegar onde quer sem precisar de aplausos antecipados ou da validação de fora. Transforme o silêncio em estratégia, não em escudo. Não use o silêncio para se esconder, mas para proteger o que importa. Seus sonhos, seus planos, seus avanços não precisam ser compartilhados com todos. Compartilhe apenas com quem merece, com quem provou estar ao seu lado mesmo quando você não tinha grandes histórias para contar. O silêncio também serve como filtro. Ele revela quem está por você e quem só está por curiosidade. Não caia na armadilha de acreditar que precisa explicar tudo. Ninguém precisa conhecer todos os detalhes da sua vida para te respeitar. E se alguém só consegue te valorizar quando entende cada passo seu, essa relação provavelmente não é saudável. A sua história tem valor, mesmo quando não é compreendida por todos. E quando você se dá esse valor, o mundo não tem outra opção a não ser respeitar ou se afastar. Marco Aurélio, um dos imperadores estoicos mais sábios, escreveu: "A melhor vingança é ser diferente de quem causou o dano." E às vezes, essa diferença começa no silêncio, em não reagir, em não responder, em não se explicar. O silêncio também é uma resposta, uma que transmite maturidade, autocontrole e foco. E isso, num mundo barulhento, brilha mais do que 1000 palavras. Pratique esse poder. Na próxima vez que sentir vontade de contar algo importante, pare. Pergunte a si mesmo: isso realmente contribui ou é apenas uma busca por aprovação? Estou pronto para lidar com as opiniões alheias ou é melhor preservar minha energia? Cada meta precisa de tempo. Cada sonho precisa de um espaço protegido. Não abra essa porta antes da hora. E quando você estiver pronto, deixe que os resultados falem. Porque aquilo que foi construído em silêncio se apresenta com firmeza. Não precisa de justificativas, nem de enfeites, nem de discursos. Ele simplesmente é. E isso tem mais impacto do que qualquer plano anunciado. O silêncio não é fraqueza, é linguagem. Uma linguagem que poucos compreendem, mas que todos respeitam quando vem acompanhada de ação. Então use-o com sabedoria.
Deixe que sua presença, sua constância e sua transformação falem por você, no momento certo. Você não precisa provar nada ainda. O que está construindo merece tempo, merece cuidado e merece silêncio. Número 9. Demonstre com ações em vez de explicar com palavras. Você não precisa dizer tanto quando suas ações já estão construindo uma história por si só. Vivemos em uma era em que todos parecem ter algo a provar, algo a anunciar, algo a justificar, mas a verdade é que quem realmente avança, quem realmente cresce, é quem dedica menos tempo a falar e mais tempo a agir. Porque, quando você age com coerência, com constância, com excelência, não precisa convencer ninguém, os resultados falam por você. Existe uma força silenciosa em quem não se exibe, um magnetismo que não vem das palavras, mas do que se percebe, do que se sente, do que simplesmente é. Quem trabalha em silêncio, com propósito, sem buscar aplausos antecipados, torna-se poderoso, porque não age a partir da necessidade de aprovação, e sim de um compromisso verdadeiro com o próprio processo. E esse tipo de pessoa, mais cedo ou mais tarde, se destaca, sem precisar dizer uma única palavra. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que prometem, anunciam, publicam tudo o que pretendem conquistar, mas não concretizam? E quantas você conhece que, sem alarde, simplesmente fazem, cumprem, vivem? O verdadeiro respeito não se exige, se conquista. E se conquista com fatos, com disciplina, com resultados, não com discursos vazios. Não se apresse em contar, não se desgaste tentando provar. Prove com sua presença, com sua melhora diária, com seu trabalho consistente. É isso que permanece. O resto, o tempo leva. As palavras voam, mas uma ação bem feita permanece. Quando você constrói com paciência, sem anunciar cada passo, está treinando uma virtude rara, a humildade. E da humildade nascem coisas mais estáveis, mais profundas, mais verdadeiras. No seu dia a dia, priorize a execução. Que sua agenda esteja mais cheia de tarefas cumpridas do que de promessas ditas. Que sua energia esteja mais focada em avançar do que em convencer. E que sua intenção não seja brilhar, mas melhorar. Porque o progresso verdadeiro nem sempre é visível no início, mas se acumula. E isso aparece no seu tom de voz, no seu olhar, na sua postura. Aparece no respeito que os outros começam a ter por você, mesmo sem você pedir. Não caia na armadilha de buscar reconhecimento antes da hora. Não alimente sua motivação apenas com a atenção externa. Cultive uma motivação interna, aquela que não depende de elogios nem de aplausos. Essa é a força que te move mesmo em silêncio, mesmo quando ninguém está olhando. E quando o resultado finalmente chegar, será tão sólido que ninguém poderá ignorar. O estoicismo nos ensina que não devemos buscar glória pelo que ainda não foi feito. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um. E é exatamente isso que se aplica aqui. Não fale tanto sobre o que vai fazer. Faça. Não diga ao mundo o quão focado você está. Que isso se revele em sua vida, em seu progresso, em seus frutos. Não confunda silêncio com invisibilidade. Estar em silêncio não é estar parado, é estar concentrado, é estar construindo algo maior do que a sua necessidade de ser visto. E isso, em um mundo sobrecarregado de exposição, é revolucionário. Quando você deixa que seus atos falem por você, está se comunicando no idioma dos verdadeiros líderes, daqueles que não precisam de palco para brilhar, porque já têm luz própria. Então hoje eu te convido a falar menos e agir mais. Que sua constância seja percebida, que sua transformação seja notada, e que sua presença diga tudo aquilo que suas palavras já não precisam dizer.
Porque no fim das contas, o que você faz tem muito mais força do que o que você diz. Que cada dia seu seja uma declaração silenciosa do seu crescimento. E lembre-se, aquilo que você constrói com compromisso se sustenta por si só. Não precisa de defesa. Não precisa de justificativas. Precisa apenas de você, do seu foco e da sua ação. Número 10. Nem tudo o que te dizem ajuda, às vezes apenas te desvia. Às vezes acreditamos que precisamos da opinião de todos, que devemos consultar, validar ou compartilhar cada passo com os outros. Mas a verdade é que nem todo comentário que você recebe é um conselho, e muito menos um conselho sábio. Muitos deles são distrações disfarçadas de preocupação, de interesse ou até mesmo de uma ajuda que soa bonita, mas vem carregada de intenções ocultas. Atrás de cada "se eu fosse você", pode existir uma insegurança alheia, uma inveja sutil ou até um desejo inconsciente de controle. E se você não aprender a filtrar, a se blindar emocionalmente, corre o risco de se afastar do seu próprio caminho. Você não pode avançar se cada decisão que toma depende do que alguém pensa. O excesso de ruído externo enfraquece a voz da sua intuição. Há pessoas que falam só para preencher o silêncio, não porque têm algo real a dizer, mas porque não querem encarar o próprio vazio. Pessoas que criticam o que você está construindo porque não têm coragem de construir algo por si mesmas. E se você abre a porta para essas vozes, se deixa capturar pela necessidade de agradar ou de explicar tudo, você para, você congela. Ao compartilhar demais seus planos, suas metas ou até mesmo suas dificuldades, você está criando um campo fértil para as projeções alheias. Gente que não entende sua visão, que não conhece seu processo, que nem caminha ao seu lado, mas que se sente no direito de opinar. E o que você ganha ao escutar essas vozes? Dúvidas. Dúvidas que não nasceram em você, mas que agora vivem dentro de você. Dúvidas que não existiam, mas agora minam sua confiança e desviam seu foco. Você não precisa justificar seu caminho. Não precisa convencer ninguém das suas escolhas. Às vezes, o silêncio é o seu melhor escudo. E esse escudo não é fraqueza, é sabedoria. Porque a energia que você desperdiça se defendendo poderia estar sendo usada para construir. Porque enquanto você explica, outros agem. Enquanto você busca ser compreendido, outros já estão mais perto da linha de chegada. E quem conquista mais? Quem se concentra, não quem se justifica. Ser seletivo com as opiniões que você aceita não é arrogância, é inteligência emocional. Nem todos os ouvidos escutam com empatia, nem todo comentário é feito para ajudar. Muitos nascem do medo, da inveja ou de feridas que não são suas. Então pare de dar tanto poder a isso. Escute apenas quem provou ter critério, carinho genuíno e uma vida coerente com o que prega. Todo o resto é ruído. O estoicismo nos lembra que não devemos dar valor ao que não depende de nós. E a opinião alheia, por mais alta que soe, não precisa ditar seus passos. Epicteto dizia claramente: não é o que acontece que nos fere, mas a interpretação que damos aos fatos. E se você escolhe não dar importância a uma crítica vazia, ela não tem poder sobre você. Mas se você se prende emocionalmente a cada palavra, está entregando sua liberdade mental. Você não precisa anunciar cada movimento. Não precisa de aprovação para evoluir. Muito menos carregar a bagagem emocional dos outros. Seu processo é seu. Sua visão é sua. Ninguém precisa entender enquanto você a estiver vivendo com autenticidade. Cerque-se de silêncio, de foco, de direção. Escolha suas batalhas. E uma das mais sábias que você pode vencer é a de não discutir. Hoje, eu te convido a praticar esse filtro consciente. A reconhecer que o valor do seu caminho não está nos aplausos nem nas críticas.
que crescer em paz vale muito mais do que agradar todo mundo, que o respeito por si mesmo começa quando você decide quem tem acesso à sua mente e ao seu coração, e que avançar em silêncio não é se esconder, é proteger o que é sagrado, sua visão, sua energia, seu processo, porque enquanto o mundo opina, você está construindo, e isso no fim das contas, é o que realmente importa. Número 11. A privacidade te ajuda a se conhecer melhor e a lidar com suas emoções. Ter um espaço só seu já não é um luxo, é uma necessidade. Em uma época em que todos têm algo a dizer sobre o que você faz, pensa ou sente, aprender a guardar silêncio e proteger seu mundo interior é um ato de resistência. Nem tudo que você pensa precisa ser compartilhado. Nem tudo que você sente precisa ser compreendido pelos outros. Porque quando você reduz o ruído externo, começa a ouvir o que realmente importa, sua voz interior. E é aí que começa o verdadeiro autoconhecimento. A privacidade emocional é mais do que um limite, é um santuário. Ela te dá a oportunidade de se observar com honestidade, sem ter que traduzir o que sente para que alguém aprove ou valide. Nesse silêncio seguro, você pode identificar o que realmente te move, o que te afeta, o que ainda precisa ser curado e o que já está pronto para ser deixado para trás. A privacidade te permite processar antes de reagir, entender antes de agir, aprender antes de falar. E isso, em um mundo de respostas impulsivas, é uma vantagem valiosa. Cada vez que você compartilha uma emoção, ela está sujeita a interpretações. E nem todas são sábias ou compassivas. Algumas pessoas projetam suas próprias dores nas suas palavras. Outras simplesmente não entendem. E há quem, infelizmente, use essa informação para manipular, julgar ou minimizar o que você está vivendo. Por isso, aprender a guardar o que sente não é se fechar, é amadurecer. É se dar tempo para entender o que está acontecendo dentro de você sem contaminar o processo com opiniões desnecessárias. Quando você começa a proteger sua privacidade emocional, também se torna mais responsável por si mesmo. Você para de buscar fora o que só pode ser resolvido por dentro. E isso fortalece sua confiança. Você deixa de depender de conselhos constantes, de aprovações de o que você faria no meu lugar, porque começa a reconhecer que, muitas vezes, já sabe o que precisa, só não se dava espaço para se ouvir. Agora você se permite. E nesse processo, sua intuição se torna mais nítida, seu julgamento mais firme e sua paz mais profunda. Uma forma prática de aplicar isso é criar momentos de pausa. Talvez ao final do dia, desligue os ruídos, sente-se consigo mesmo e se pergunte: o que eu senti hoje? Por que reagi daquela maneira? Do que eu precisava e não pedi? O que aprendi sobre mim? Faça isso sem se julgar. Apenas observe, escreva, se quiser. Converse com você mesmo. Mas faça isso em privado, nesse espaço onde sua verdade não precisa de filtros. É ali que você vai descobrir partes de si que nem sabia que existiam. É ali que você transforma experiências em sabedoria. O estoicismo nos ensina que devemos estar mais atentos ao nosso mundo interior do que às aparências externas. Sêneca dizia: o sábio é autossuficiente. Não porque despreze os outros, mas porque aprendeu a não depender deles para se entender. A verdadeira força nasce do silêncio, da introspecção, da reflexão sem plateia. E quanto mais você cultiva esse hábito, mais firme se torna seu caráter. Não se trata de se afastar do mundo. Trata-se de construir dentro de você um refúgio que ninguém pode invadir. Um espaço onde você pode ser inteiro, com luz e sombra. Onde pode chorar sem ter que explicar, duvidar sem ser questionado, mudar sem sentir pressão.
E é a partir desse espaço que você começa a tomar decisões mais alinhadas com o que é, e não com o que esperam de você. A privacidade emocional não é isolamento, é integridade. É não entregar seu centro a qualquer estímulo externo. É proteger sua energia para que ela não se disperse em explicações desnecessárias. É se dar o direito de processar antes de compartilhar. E quando você faz isso, tudo muda. Seus relacionamentos se tornam mais autênticos. Sua mente, mais clara. Seu crescimento, mais verdadeiro. Então hoje, dê esse passo. Permita-se guardar um pouco mais para si. Fale menos sobre o que sente e escute mais a si mesmo. Não porque está se escondendo, mas porque está escolhendo evoluir em silêncio, em intimidade com sua essência. E a partir daí, tudo o que você construir será mais verdadeiro, mais forte e mais seu. Número 12. Estar a sós consigo mesmo te permite compreender suas emoções. Alguma vez você já se sentiu confuso, sobrecarregado ou esgotado sem entender exatamente o porquê? Muitas vezes isso não vem do que acontece lá fora, mas do quanto você está permitindo entrar sem filtrar. E estamos tão expostos às opiniões e expectativas, comentários e comparações, que começamos a tomar decisões com base no que os outros pensam, e não no que realmente sentimos. E isso nos desgasta profundamente. Por isso, reservar um espaço íntimo e privado só para si não é egoísmo, é saúde emocional. É a base de uma vida mais clara, mais coerente e mais autêntica. Quando você mantém uma parte de si em silêncio, protegida do barulho externo, pode realmente se observar. É como sair do olho da tempestade e subir a um ponto alto para ver tudo com mais clareza. Você consegue enxergar suas emoções como elas são, sem precisar explicá-las, justificá-las ou defendê-las. Esse espaço sem testemunhas é o que permite sentir com profundidade, sem medo de julgamentos ou da distorção provocada pelas palavras dos outros. Porque nem tudo o que se sente precisa ser exposto para ser legítimo. E é nesse momento, a sós, que surge sua verdadeira voz interior. Aquela que não compete, que não busca aplausos, que não precisa de aprovação. Essa voz sabe do que você precisa, o que dói, o que te inspira, o que te bloqueia. Somente no silêncio voluntário se desenvolve a clareza. É ali que você distingue entre uma reação impulsiva e uma resposta consciente, entre um desejo imposto e um desejo verdadeiro, entre o que você faz para agradar e o que você faz porque te representa de fato. Além disso, manter sua privacidade te dá margem para errar, aprender e tentar de novo, sem pressão. Ninguém precisa saber de todos os seus passos, dúvidas ou mudanças de direção. Você pode mudar de caminho quantas vezes quiser sem ter que se explicar. Pode ajustar sua rota sem medo do que vão pensar. Porque você não está vivendo para agradar uma plateia, está crescendo no seu tempo, com seu próprio critério. E isso, acredite, é liberdade em sua forma mais pura. Para aplicar isso, não é necessário sumir ou se fechar ao mundo. Basta escolher com sabedoria o que compartilhar. Com quem e quando. Comece dedicando alguns minutos por dia apenas para estar consigo mesmo. Sem telas, sem conversas, sem distrações. Apenas você em silêncio. Você pode escrever o que sente, o que pensa, o que está tentando decidir. Não para mostrar a ninguém, mas para se entender. Pergunte a si mesmo: estou fazendo isso por mim ou para agradar alguém? Essa emoção é realmente minha ou estou absorvendo do ambiente? E estou sendo fiel ao que quero ou estou me traindo para evitar conflitos? Aos poucos, você notará a diferença. Sua mente ficará mais leve. Suas decisões farão mais sentido. Suas emoções serão mais fáceis de lidar. Porque você deixará de se expor tanto. Porque parará de entregar sua energia a tudo e a todos. Porque começará a se preservar,
para os seus processos, para a sua cura, para o seu crescimento. E a partir daí, tudo o que você construir será mais real, mais firme, mais duradouro. O estoicismo ensina que devemos observar nossa mente e cultivar a virtude de dentro para fora, não a partir do olhar alheio. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia em privado para se compreender, não para ser admirado, porque o sábio não precisa ser visto. Basta-lhe saber que está vivendo em coerência com sua essência. Então, se você deseja de verdade se conhecer, se respeitar e viver com autenticidade, comece protegendo sua privacidade. Nem tudo o que você sente precisa ser explicado. Nem tudo o que você vive precisa ser contado. Reserve um espaço só seu. Não por medo, mas por amor. Porque só quando você se oferece esse espaço íntimo, é que pode descobrir quem realmente é, sem ruídos, sem máscaras, sem interferências. E uma vez que você descobre isso, ninguém mais pode tirar. Número 13. Confiar não é algo que se dá rápido, e sim algo que se conquista. Há pessoas que dizem tudo certo, que prometem apoio, que juram estar ao seu lado, mas quando chega a hora de provar, simplesmente desaparecem. Por isso, a confiança não deve ser dada como um presente automático. Ela precisa ser construída passo a passo, com coerência, com tempo, com atitudes reais. Sua história, suas dores, seus sonhos, suas inseguranças, não são moedas de troca que você oferece para conseguir conexão rápida ou aprovação. São partes sagradas de quem você é e merecem ser protegidas, valorizadas e entregues apenas a quem tem a maturidade necessária para tratá-las com o respeito que merecem. Confiar cegamente e cedo demais pode parecer um gesto de bondade, mas na prática é um risco emocional. Quando você entrega seu interior sem saber se a outra pessoa tem estrutura emocional para acolher, se expõe não apenas ao julgamento, mas também à distorção, ao desprezo ou até mesmo à manipulação. E isso não acontece por fraqueza sua, acontece porque nem todos têm sabedoria suficiente para entender o valor de alguém que se abre de verdade. Há pessoas que estão na sua vida apenas por curiosidade, por tédio ou por ego. Nem todo mundo que ouve compreende, nem todo mundo que diz apoiar permanece. Por isso observe, não preste atenção só nas palavras, observe as ações. Quem cuida do que você compartilha, quem não usa suas vulnerabilidades contra você, quem não espalha, não minimiza, não invalida, essa pessoa merece conhecer sua verdade. O resto, não. Aplicar isso não é se tornar frio ou desconfiado, é se tornar sábio, é construir vínculos com respeito mútuo e reciprocidade emocional. Você pode ser gentil, empático, generoso e ainda assim ser seletivo. Pode ouvir com o coração, mas falar com consciência. Pode estar presente para os outros sem perder seus próprios limites. E pode doar sem se esvaziar. Comece a observar com mais clareza quem está ao seu redor. Quem esteve presente quando você não tinha nada para oferecer. Quem respeitou seu silêncio quando você não tinha palavras. Quem protegeu sua história mesmo quando você não estava por perto. Quem não transformou seus erros em munição. Esses pequenos gestos não mentem. Eles são os alicerces da confiança verdadeira. A partir daí, você pode construir relações reais, seguras e firmes. Quando você escolhe com consciência a quem entregar sua confiança, também começa a se valorizar mais. Porque entende que não está desesperado para ser compreendido ou aceito. Você entende que já é suficiente com a sua verdade, mesmo que ninguém mais a reconheça. E isso é poder, isso é dignidade, isso é amor próprio. O estoicismo ensina que não devemos depender emocionalmente da validação externa. Sêneca dizia com clareza: não há maior liberdade do que aquela de quem não teme estar a sós com os próprios pensamentos. Confiar em si mesmo,
ouvir seu julgamento interno, cultivar seu próprio critério. Essa é a base de uma mente estoica. E a partir desse centro, você escolhe com quem se abrir, não por carência, mas por liberdade consciente. Você não precisa contar tudo para todo mundo. Sua vida não é um livro aberto para qualquer um folhear. Sua história é sua, seu processo é seu. E quem quiser fazer parte, que bata a porta com respeito e não entre sem permissão. A partir de agora, sempre que alguém se aproximar, não pergunte o que diz, mas o que faz. Não se impressione com promessas, observe atitudes. Não se deixe levar por elogios, observe-se a respeito quando você está em silêncio, quando você não está brilhando. A confiança real não se constrói com o que alguém diz diante de você, mas com o que essa pessoa faz quando você não está por perto. Ao proteger sua confiança, você protege sua energia. Ao proteger sua energia, você preserva a sua paz. E quando você vive em paz consigo mesmo, não precisa mais de validações baratas, nem de vínculos rasos. Apenas de pessoas reais, de intenções limpas, de corações maduros, porque você também é assim. E isso não está à venda. Número 14. Guarde seus medos íntimos como um tesouro valioso. Nem todos merecem conhecer seus medos. Aquilo que te assusta, que te dói, que te faz duvidar, são portas muito sensíveis da sua alma. E abri-las de forma indiscriminada nem sempre liberta. Às vezes enfraquece, porque há pessoas que, com ou sem malícia, sabem usar isso contra você. Usam seus temores como um instrumento de controle, como desculpa para julgamentos, ou até como meio de manipulação. E quando isso acontece, você não está mais curando, está retrocedendo. Por isso, guardar seus medos íntimos como um tesouro não é se esconder, é proteger sua energia mais frágil enquanto a fortalece no silêncio. O medo não te faz fraco, te faz humano. O que realmente importa não é sentir medo, mas o que você faz com ele. Alguns o gritam ao mundo, o entregam nas mãos erradas, esperando salvação, sem perceber que estão depositando suas feridas em terrenos instáveis. Outros o enfrentam em silêncio, o observam, o compreendem e o transformam. Essa é a verdadeira força, aquela que não precisa de palco para ser legítima. Compartilhar seus medos antes de tê-los compreendido pode ser um ato de autossabotagem, porque nem todos saberão te amparar. Alguns vão se afastar, outros vão diminuir o que você sente, e o pior, alguns vão usar isso contra você no momento mais vulnerável. E o que acontece então? Você se fecha, se reprime, se sente mais só, e o medo cresce. Mas se você o guarda com respeito, se o encara com coragem, se o processa sem ter que justificar nada a ninguém, então o medo perde força, porque você não está fugindo, está enfrentando, e faz isso desde o seu centro, não pela necessidade de ser entendido. Sabe por que dói tanto confiar um medo a alguém que não o cuida? Porque o medo é íntimo, é a parte mais vulnerável da sua história. Ele não nasceu para ser exposto, nasceu para ser acolhido, não nasceu para ser julgado, nasceu para ser curado, e só você pode dar a ele esse espaço de cura. Os outros, no melhor dos casos, apenas acompanham, mas o trabalho real é todo seu. Pergunte-se antes de abrir o coração: esse medo já foi processado, e estou compartilhando para me libertar, ou só para não carregar sozinho? Confio plenamente em quem estou contando. Essa pessoa já demonstrou merecer isso? Se a resposta for não, guarde. Não reprima, mas guarde. Escreva, reflita, respire, encare em silêncio, porque é no silêncio que acontece a alquimia. É nele que amadurecem as verdades mais profundas. E quando estiver pronto para compartilhar, que seja com clareza, não com a ferida aberta. Os estoicos entendiam isso com profundidade. Nem tudo deve ser dito,
nem tudo deve ser mostrado. Epicteto dizia que devemos cuidar do que entra e sai da nossa mente com o mesmo zelo com que cuidamos do nosso corpo. E isso inclui os nossos medos. Um medo compartilhado com sabedoria pode ser ponte para o crescimento, mas compartilhado sem consciência, pode virar armadilha. Escolha bem seus espaços. Sua mente é um templo, e seus medos são parte do altar onde você está se transformando. Não deixe qualquer um entrar sem tirar os sapatos. Não permita que quem não respeita o próprio caos venha ditar regras sobre o seu. Seu processo é sagrado, e por isso, merece privacidade. Ao guardar seus medos enquanto trabalha neles, você também está fortalecendo sua inteligência emocional. Está criando uma armadura que não é feita de pedra, mas de consciência. Uma armadura que não te isola, mas te protege. E quando chegar o momento em que esse medo não te paralisa mais, não te rouba energia, não vive escondido como sombra, mas ressurgir como cicatriz cheia de história, então, e só então, você poderá compartilhá-lo com orgulho, porque não será mais uma ferida, será uma conquista. Até lá, não se apresse, não se sinta obrigado a se expor. O invisível também é valioso. O que acontece por dentro também importa. E muitas vezes, importa muito mais, porque é no silêncio que nasce a transformação mais real, mais profunda. Aquela que ninguém vê, mas você sente. E quando essa transformação se torna sólida, você já não precisa explicá-la. Você apenas vive diferente. E isso, mesmo sem palavras, já diz tudo. Número 15. Focar em algo maior do que os seus problemas transforma a sua vida. Quando tudo parecer maior que você, lembre-se disso, é porque você está olhando de muito perto. Sua atenção está presa ao problema, e não à solução. Você está analisando os detalhes da ferida, mas ainda não levantou os olhos para ver a direção para onde ela está tentando te levar. Mas quando você muda o foco, quando escolhe olhar além da dor imediata e se conecta com um propósito mais elevado, algo desperta dentro de você. Você deixa de ver obstáculos e começa a ver aprendizado. Deixa de ver limites e passa a ver preparo. E então, tudo muda. Seus problemas não desaparecem, mas diminuem de tamanho. Tornam-se mais suportáveis. Tornam-se parte de uma narrativa maior que você está escrevendo com consciência. Porque quando sua mente está centrada apenas nas dificuldades, você vive no modo sobrevivência. Tudo pesa, tudo sufoca, tudo parece pessoal. Mas quando você se conecta com uma missão mais profunda, seus problemas deixam de te travar, passam a te moldar. É isso que fazem as pessoas que inspiram. Elas não vivem sem problemas, elas vivem com propósito. E o propósito é tão forte que dá energia para atravessar qualquer desafio. Por isso é fundamental que você encontre o seu. Pode ser algo simples: servir, criar, ensinar, proteger, curar, aprender, deixar uma marca. Você não precisa de uma causa grandiosa para ter uma vida grandiosa. Só precisa de uma razão diária que te tire de si mesmo e te lembre que veio ao mundo para algo maior do que apenas sobreviver. Pense por um momento o que te move, o que, se você perseguir com verdade, muda a forma como você enfrenta seus dias. Talvez seja cuidar de alguém, criar algo que ainda não existe, mostrar a si mesmo que pode ir além, curar o que outros não conseguiram. Deixar uma semente plantada, o que for, contanto que seja maior que suas feridas. Porque quando você se foca em algo maior, para de procurar culpados e começa a buscar soluções. Para de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, como posso usar isso a meu favor? E essa única pergunta muda tudo. O estoicismo expressa isso com clareza. Não seja escravo das circunstâncias, seja senhor da sua atitude. Marco Aurélio,
Mesmo no caos de um império, encontrava serenidade porque estava focado em seu dever, não no seu desconforto. Ele sabia que a mente se transforma naquilo que ela pratica. E ao praticar virtude, disciplina e foco no bem comum, seus problemas encontravam seu devido lugar, sem dominar sua vida. Você também pode fazer isso. A cada novo dia, você pode escolher que tipo de história está escrevendo. A história de alguém que para toda vez que algo dói, ou a de alguém que continua porque sua visão é maior que sua dor. A história de alguém preso às emoções, ou a de alguém que usa essas emoções como combustível para crescer. A diferença não está no que te acontece, está no que você escolhe olhar. Então, da próxima vez que sentir que tudo está desmoronando, mude a pergunta. Pare de perguntar quando isso vai acabar, e comece a se perguntar o que isso quer me mostrar sobre o meu propósito. Use a dor como bússola, use o cansaço como prova de que você está avançando. Use cada queda como oportunidade de se levantar mais forte e mais claro. Comece escrevendo o que realmente importa para você. O que te faz sentir que sua vida tem valor. O que você gostaria de deixar como legado. E toda vez que estiver preso em um problema, volte a ler essas palavras. Esse é o seu norte. Esse é o seu centro. Esse é o lembrete de que existe algo maior do que o medo, do que o fracasso, do que a dúvida. Existe algo maior que você. E é justamente isso que te dá força. Quando você vive guiado por um propósito maior, sua energia muda, seu olhar fica mais sereno. Suas decisões se alinham, sua mente se limpa. E cada problema vira parte do caminho, não o fim dele. Então, em vez de resistir, você flui. Em vez de reclamar, você age. Em vez de se esconder, você se apresenta. E quando isso acontece, nada mais te para. Porque quem vive com propósito, vive com poder. Se você chegou até aqui, não é por acaso. É sinal de que está comprometido em proteger o que tem de mais valioso, sua paz, seu poder e sua privacidade. Parabéns por se dar esse espaço de transformação. E antes de ir, marque este momento dentro de você, vá aos comentários e escreva com intenção: hoje sou dono da minha privacidade. Sou estoico. Essa frase não são apenas palavras, é uma decisão, uma semente de mudança plantada dentro da sua mente. Se este conteúdo tocou você, deixe seu curtir, inscreva-se no canal para continuar cultivando força interior e compartilhe este vídeo com alguém que precise desse lembrete. Seu novo começo começa por aquilo que você escolhe pensar, falar e proteger. Te vejo no próximo vídeo.